Então, boa tarde a todos e todas, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais este evento, dentro de uma programação extensa, uma belíssima programação desta semana, né, a primeira semana acadêmica, né, mas também, né, e por isso que ela é a primeira, porque além do aspecto acadêmico, se soma a isso o aspecto cultural. Então, por isso, ela é a primeira, né, justamente porque ela associa o aspecto acadêmico ao aspecto cultural, e ela não é uma semana acadêmica, um conjunto de palestras apenas do direito, mas também envolve os outros cursos da Escola de Ciências Sociais, da Escola de Direito e Ciências Sociais. Então, por isso, com muita alegria, né, que nós recebemos todas e todos nesta tarde, para um evento que vem contribuir com um diálogo extremamente importante, um diálogo extremamente relevante nos dias atuais, e trazendo, né, um público que não é apenas o público do direito, mas que se permite dialogar esses temas de fronteira, esses novos desafios que nós temos para o século XXI, junto com alunos do curso de RI, de Relações Internacionais, junto com alunos de Pedagogia, né, que são cursos dessa nossa escola tão bacana, com professores, com alunos do mestrado e doutorado em gestão ambiental, assim como alunos do mestrado em direito. Então, dentro desse contexto, né, um conjunto de diálogos, de saberes, né, de diferentes ciências que se propõem a dialogar e que, mais que isso, se permitem dialogar, é que eu dou boas-vindas a todos e todas. E nesta tarde, então, nós temos a belíssima oportunidade de ouvir o professor Pablo. Eu vou aqui fazer uma rápida leitura do currículo do professor, né, e depois, né, nós vamos efetivamente ouvi-lo. Né, estou muito ansioso, e eu costumo dizer, até porque, né, junto com o professor Pablo e com o professor Eduardo, a gente divide uma coordenação de curso, e eu sempre costumo dizer que eu fico muito feliz pelo curso que nós temos, pelos professores que lecionam nesse curso de Direito, justamente porque eu gostaria de ter aula com os meus colegas. E eu acredito que essa seja a maior propaganda que a gente pode fazer sobre um curso. Eu gostaria de ser aluno do curso no qual eu dou aula. Não por mim, né, mas pelos meus colegas mesmo. É sempre uma alegria muito grande e uma admiração muito grande que a gente tem por esses colegas, com tanto conhecimento que eles conseguem agregar para, né, o nosso dia a dia, e com certeza é sempre uma alegria ouvir. Então, professor Pablo. Currículo do professor Pablo: doutor e mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito, pela Faculdade de Direito da USP, Largo de São Francisco. É bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor e coordenador adjunto do bacharelado em Direito da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positivo. Então, com certeza, vai poder contribuir muito para essa discussão, a discussão, como eu falei, de fronteira, e por isso, então, eu passo de imediato a palavra ao professor Pablo para que nos brinde aí com todo o seu conhecimento, compartilhe conosco esse conhecimento tão importante. Mas antes, professor Pablo, só para fazer aqui uma propaganda, amanhã de manhã nós vamos fazer uma mesa redonda, né? E é interessante porque na terça-feira eu fiz uma mesa falando sobre cidades sustentáveis, era uma conversa mais utópica, né? Amanhã nós vamos fazer uma discussão sobre cidades inteligentes e monitoramento, que é uma visão distópica, né? E o convite do professor Pablo, né, para a discussão que ele vai fazer agora, ela se encaixa perfeitamente na discussão que nós vamos fazer ao longo da semana. Então, né, eu faço abrindo os trabalhos aqui, eu faço a reflexão que mesmo de áreas diferentes, né, com perspectivas diferentes, os temas se conectam, né, e isso fica como um alerta, principalmente para os nossos alunos, para as nossas alunas, que procurem aproveitar esse espaço da universidade para sempre se permitir o diálogo, né, de outros conteúdos, ouvir outras coisas, porque sempre vai agregar algum ponto. Com certeza eu vou aproveitar alguma coisa que o professor Pablo vai nos ensinar agora para a fala de amanhã. Tá? Então não é porque vocês não irem amanhã, assistam amanhã, vai ter coisa muito bacana, mas com certeza eu vou aproveitar alguma coisa do que ele vai nos apresentar para também apresentar para os alunos amanhã. Tá? Então, professor Pablo, a palavra é toda sua.
Acho que o professor Pablo Boa ficou tão emocionado que tarde trancou. a todas e todos. Muitíssimo obrigado. Então, o meu, estando na tecnologia, né? Vou colocar o meu celular como roteador para não dar problema. Só um instantinho. Eu acho que foi o meu, Porque Pablo. às vezes a Será que foi o meu conexão ou foi aqui o não é seu? das melhores. Não, o meu Wi-Fi aqui ele está com um risquinho a menos. Então, por via das dúvidas, já vou colocar aqui. Professor Pablo. Oi, está só colocar aqui, né, o celular para facilitar aqui. Ver se ele dá certo. Agora parece que melhorou a tua imagem. Provavelmente agora tem passado a oscilação. Pronto, agora eu acho que está bem melhor, não? Acredito que sim. Agora foi. Coloquei o celular como roteador, daí não, para não ter problema. A conexão do celular é melhor do que aqui, o Wi-Fi aqui de casa. Então, como estava comentando, uma ótima tarde a todos e todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, junto com o professor Alexandre, com quem, né, tenho a alegria de dividir a coordenação do curso, seja nas suas alegrias, como também nas suas agruras, né, algo que comentamos é sempre muito bom ter esse espaço, né, dentro da semana acadêmica, né, nossa primeira semana acadêmica e cultural, organizada ali, sobretudo pelo professor Anderson, né? O professor Anderson não pôde estar presente, está na correria aí das organizações, mas também, desde logo, deixo aqui meus agradecimentos também estendidos para ele. Para darmos início, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Peço que me digam se conseguem ver aqui a minha tela. Sim. Sim? Certo, que bom. Deixa eu só abrir aqui uma outra coisa. Pronto. Então, vamos lá, pessoal. O tema dessa palestra, né, que tenho a alegria aqui de ministrar, é Direito e Tecnologia, os casos de discriminação algorítmica. Aqueles que são meus alunos do primeiro ano do curso de Direito, mais especificamente ali primeiro e segundo semestre, já estão acostumados com esse tema, considerando que eu tenho a alegria de ministrar a disciplina de Direito, Tecnologia e Futuro do Humano. E um dos seminários que foram realizados foi justamente sobre esse tema, né, sobre os casos de discriminação algorítmica, né? E aqui a gente pode se perguntar, bom, nós estamos cercados por tecnologia, não é? Nós estamos tendo, né, esse nosso contato de uma forma completamente virtual, né? Por trás de todo esse sistema, que nós estamos utilizando especificamente o Zoom, mas o Zoom tem todo um sistema que funciona por meio de algoritmos, né? E a gente costuma ver esses algoritmos e toda essa tecnologia, esse avanço técnico-científico, em geral, pelo seu lado positivo. Sendo que é muito comum e muito frequente, como pretendo demonstrar nessa minha breve fala hoje, as situações onde o algoritmo ele pode efetivamente errar, ele pode levar a tomadas de decisão, seja da máquina, né, inteligência artificial, seja induzindo decisões
por parte de tomadores de decisão, como juízes, né, pode levar a uma série de decisões que seriam equivocadas e até mesmo, em certo sentido, discriminatórias, certo? Então, esse é um tema que, sem dúvida alguma, interessa, né, tanto para estudantes do direito, como para qualquer outra pessoa que está em contato com a tecnologia no nosso dia a dia. Então, seguindo aqui, né, a apresentação, a primeira questão é saber, bom, o que é que são esses algoritmos, né? O que são algoritmos, como explicá-los, né? E quando nós nos perguntamos o que são algoritmos, é muito interessante notar, né, muito interessante perceber que sobre os algoritmos existe uma série de definições distintas, seja no campo da programação, seja no campo da ciência, da programação, da informática e assim em diante, mas uma definição mais usual, corriqueira, é aquela que afirma que os algoritmos correspondem justamente a um conjunto de passos para uma tarefa específica, né? Então, se a gente pensar em uma série de exemplos, né, do que seriam algoritmos, talvez um primeiro exemplo bem interessante é o mais comum, mais usual, é o que associa os algoritmos a, por exemplo, uma receita culinária. Se eu quero cozinhar, por exemplo, um macarrão, um arroz ou algo do gênero, eu tenho um passo a passo a ser seguido. Tem que pegar a panela, tem que ligar o fogo, tem que ferver a água por tantos minutos, né? E seguindo esse passo a passo, eu sou capaz de efetivamente cozinhar ali, por exemplo, o arroz, cozinhar o macarrão ou algo do gênero. E os algoritmos, né, eles funcionam justamente nessa ideia desse passo a passo, desse conjunto de passos para a realização de uma tarefa específica, para a solução de um problema específico, dentre outros pontos, né? A gente pode dizer que o algoritmo, ele pode ser, até coloquei aqui na imagem, como vocês podem observar, se nós fôssemos desenhar, né, um sistema algorítmico, ele pareceria muito com um fluxograma, né? Dada ali uma certa ação, eu tenho outra consequência. Se o fato X ocorreu, eu tenho a consequência Y e assim sucessivamente. Se não ocorreu, se ocorreu de outra forma, eu tenho uma série de consequências. Então, se fosse possível desenhar um algoritmo, ele se pareceria muito com um fluxograma, como esse exemplo que aparece aí na tela para vocês. E podemos pensar em exemplos no nosso dia a dia de algoritmos, né? Um exemplo que eu costumo mencionar na aula, um exemplo muito simples, muito básico, é o, por exemplo, da cancela de um estacionamento, né? Se eu vou ali com o meu carro no Parque Barigui, né? Quando eu saio do shopping, né? Eu tenho que apresentar o ticket do estacionamento, né? Eu não tenho ali uma pessoa que está ali, física ali, né, que pega o ticket, que verifica se está tudo certo. Não, é tudo feito por um sistema ali, efetivamente informatizado, por um sistema algorítmico, que lê, então, o ticket ali do estacionamento e identifica, por exemplo, se o ticket foi pago ou não foi pago, se o ticket ainda está no prazo, ali no horário previsto para a saída do estacionamento, e a partir daí, o próprio sistema, ele toma uma decisão, que será abrir ou não abrir a cancela, informar a pessoa para que volte no setor de pagamentos ali do ticket e assim adiante, né? Esse é um exemplo muito simples, mas podemos pensar em exemplos mais complexos que também estão no nosso dia a dia, né? Já que estamos falando aqui de automóveis, estacionamentos, pensem, por exemplo, nos sistemas referentes aos aplicativos de tráfego, né? O Google Maps, o Waze, tudo funciona por meio ali de algoritmos, né? Eu tenho um algoritmo, então, que calcula a distância, né, até o lugar onde eu pretendo ir, que verifica quais são as rotas possíveis, né? Dependendo do horário, existem alguns que são até conectados, né, com sistemas mais complexos que verificam se naquele horário específico, por satélites, por exemplo, se verifica se naquele horário específico eu tenho mais ou menos movimento de trânsito, de carros, de pessoas em uma via ao invés de outra, né? E a partir daí o próprio sistema
calcula qual o melhor trajeto e faz, então, uma orientação, né, uma sugestão para que o indivíduo siga, né, um trajeto ao invés de outro, né? E quanto mais complexo vai ficando o sistema de algoritmos, nós podemos pensar aí efetivamente num sistema de inteligência artificial, né? Se fôssemos dizer o que seria a inteligência artificial, né? Aqui nós podemos passar, seja dos filmes, né? Que retratam o que seria inteligência artificial, mas algo muito mais próximo do nosso dia a dia é justamente um sistema, o computador, tomando uma decisão que tipicamente seria tomado por pessoas. Então, nós somos capazes, com o nosso avanço técnico-científico, de literalmente ensinar as máquinas a tomar uma série de decisões, orientadas por dados, né, que são inseridos pelos programadores, ou então a própria máquina é orientada a procurar uma série de dados ou consultar uma base de dados específica, e a partir daí ela pode tomar uma série de decisões, né? Então, esse sistema de algoritmos, ele pode ser desde um sistema mais simples, como esse que eu mencionei da cancela. Algoritmos existem também nas calculadoras, algoritmos existem no computador, o algoritmo apareceu agora na minha tela falando, olha, sua internet não está tão estável assim. Se alguém tenta falar no Zoom com o microfone desabilitado, eu tenho um algoritmo, um sistema que identifica, né, se a pessoa está fazendo algum som, algum barulho no ambiente, orienta ela, olha, o seu microfone está desligado, né? E tudo isso, né, quanto maior o grau de complexidade, pode nos levar a falar também em um sistema de efetiva inteligência artificial, né, que toma, né, uma série de decisões, né? Então, dentro dessa ideia mais simples do algoritmo, com um conjunto de passos para uma tarefa específica, eu posso pensar em sistemas mais complexos de efetiva inteligência artificial. Mas até aqui só falei de coisas boas, né, dos algoritmos, desses sistemas algorítmicos. Podemos pensar também, né, em casos, né, de discriminação ou também do chamado viés algorítmico, né, que é justamente o tema dessa minha fala hoje, né? Eu poderia perguntar para vocês, algoritmos podem ser discriminatórios, né? E a ideia aqui, por meio desses casos que serão analisados, é dizer justamente que sim, que algoritmos podem ser enviesados. Veremos alguns casos e, na sequência, veremos também por que a origem desses diferentes vieses algorítmicos, né? Analisando, então, alguns casos que ficaram aí mais famosos, que circularam na internet, na mídia, né? E dois dos primeiros casos, eles se relacionam com sistemas de reconhecimento facial. Um primeiro caso, lá, se não me engano, em 2010, né, já tem aí 11 anos, é um caso da Nikon, uma câmera que foi projetada pela Nikon, que identificava, né, se os indivíduos ali para os quais eu apontava a câmera estavam, por exemplo, de olhos fechados ou estavam piscando e assim adiante. O curioso, né, é que a Nikon, uma empresa, né, japonesa, ela chegou ali ao ponto no qual o algoritmo utilizado nessas câmeras, sempre que eu tentava fotografar uma pessoa de origem asiática, por exemplo, o sistema da câmera alertava que tinha alguém de olho fechado ou que tinha alguém piscando, né? Então, esse foi, em primeiro caso, uma das primeiras situações nos quais se identificou essa situação ali de viés algorítmico, né? Então, o algoritmo que poderia, né, que era utilizado para identificar ali, alertar, olha, tem alguém com o olho fechado na câmera, quando era utilizado quando a câmera era utilizada para fotografar pessoas asiáticas, ele sempre alertava que tinha alguém com o olho fechado, com alguém piscando na câmera, né? Outro caso, também bem sensível, era o da HP, né? Inclusive, anterior ao da Nikon, já em 2009, as webcams da HP, elas eram capazes de identificar pessoas brancas, pessoas asiáticas, mas não eram capazes de identificar boa parte de pessoas negras.
Então, a HP foi contratada, fizeram toda uma mudança ali no sistema de algoritmos, justamente porque, nas suas primeiras versões, né, as webcams da HP não conseguiam identificar faces de pessoas negras como faces a serem identificadas ali pela webcam, por esse sistema de reconhecimento facial. Além desses casos de reconhecimento facial, um outro caso que se tornou bem interessante, bem emblemático, foi o caso da Microsoft em 2016, da chamada robô Tai, né? Esse robô ele foi criado para acompanhar redes sociais, sobretudo o Twitter, né? E ele era um sistema de inteligência artificial que literalmente aprendia com aquilo que os usuários postavam, com a interação que ela tinha com os usuários da internet. E foi muito interessante, até como vocês podem observar aqui na imagem que eu coloquei na tela, que muitas pessoas fizeram questão de ensinar o robô da Microsoft coisas que, a princípio, não seriam adequadas ou politicamente corretas ou éticas, né, no sentido mais claro do termo. Porque o que acontece? Em menos de 24 horas, a Microsoft foi obrigada a desligar esse sistema de inteligência artificial, esse perfil no Twitter, porque inúmeras pessoas estavam ensinando coisas que não deviam para o robô, né? Então, como vocês podem observar ali, um perfil pergunta ali, interagindo com o robô, pergunta, o Holocausto aconteceu? Né? E o robô perguntou, não, foi algo criado, né? Foi uma criação ali, foi uma invenção, né? Não existiu o Holocausto, ainda um emoticon ali de palmas, né? Fora uma série de outras mensagens de caráter racista, misógino, que esse sistema aprendeu na interação com pessoas de redes sociais, estava, então, sempre que interagia com pessoas, ele acabava, então, dando respostas desse cunho discriminatório, né? Esse robô, em 2016, como vocês podem imaginar, aqueles que frequentam ali, que usam as redes sociais, têm contato frequente com uma série de, entre aspas, robôs, né, os chamados bots, que são muito comuns, principalmente em tempos políticos, né? Perfis que são literalmente criados e funcionam por meio de inteligência artificial que, né, reiteram, respondem comentários de ordem política, sejam do ponto de vista favorável, sendo desfavorável, criando uma impressão equivocada de que determinadas posições políticas estão mais alinhadas com o que seria uma maioria, ou seja, se tem uma percepção equivocada de que determinadas visões políticas são majoritárias, quando na verdade não são, quando na verdade são inúmeros robôs, inúmeros bots que simplesmente, por meio desses sistemas algoritmos, acabam manifestando uma série de visões políticas de forma automática, né? Então, mas o segundo caso aqui que a gente pode mencionar é esse caso da Robotai, que foi então desligada pela Microsoft em menos de 24 horas, justamente porque estava aprendendo inúmeros termos racistas, misóginos com os usuários de redes sociais. Outro caso emblemático, né, foi, salvo engano, ali 2013, 2014, o caso da Amazon. A Amazon, no seu sistema de contratação de funcionários, criou, então, um mecanismo ali de inteligência artificial, também alimentado por uma série de algoritmos, que fazia uma primeira análise dos currículos que eram enviados. Só que o que acontece? Nessa primeira análise, o sistema ele levava em consideração, por exemplo, os padrões de currículos que tinham sido encaminhados nos últimos 10 anos. E daí o que descobriram, né, depois? Descobriram que esse sistema de contratação, né, de verificação dos currículos da Amazon, priorizava currículos de homens em detrimento de currículos de
mulheres. Porque se levarmos em consideração esse envio de currículos nos últimos 10 anos, né, se verificava que a maioria das pessoas que encaminhavam currículos eram homens, consequentemente, a maioria que era selecionada eram homens. Então, o sistema de verificação dos currículos acabava priorizando currículos masculinos ao invés de femininos, currículos de homens ao invés de currículos de mulheres. Então, esse também foi um caso interessante, onde se percebeu muito claramente esse viés do algoritmo na seleção aqui de currículos, certo? Outra situação bem interessante, bem emblemática, e aqui temos o professor Alexandre, que é professor de Direito Penal, que poderá depois nos auxiliar com o debate desse caso, é o caso COMPAS, né? O COMPAS, né, na tradução aqui do inglês, Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions, né? Ou seja, foi criado um sistema nos Estados Unidos por uma empresa americana que possibilitava aos juízes, né, uma análise em tese neutra e imparcial com relação à reincidência de acusados, né? Então, os juízes, por exemplo, para determinar se seria a prisão preventiva ou algo do gênero daqueles indivíduos acusados que estavam aguardando em julgamento, os juízes recorriam a esse sistema para a tomada de decisão. Só que qual foi o grande problema desse sistema? Teve relacionado a esse caso COMPAS, né? Teve um acusado em específico que ele literalmente ingressou com medidas judiciais questionando, né, esse sistema. Por quê? Porque esse sistema também era um sistema que se mostrou, em última análise, enviesado. O algoritmo, ele levava em consideração um extenso questionário que era respondido pelos acusados, com um total de 137 perguntas. E essas perguntas, elas, né, exemplos de perguntas. Bom, onde você mora? Né? Algum parente ou amigo seu já cometeu algum crime? Você já esteve envolvido em gangues? Né? Perguntava até mesmo se os pais do acusado viviam juntos ou eram separados. E, em última análise, se percebeu que essa série de perguntas levava a uma série de vieses do ponto de vista econômico, do ponto de vista racial, ou seja, nós tínhamos um sistema que foi criado, né, em tese, por ser um sistema de computador, né, um sistema fundado em algoritmos, em tese seria um sistema neutro, mas os dados que alimentavam esse sistema eram dados que muitos dos quais não tinham nenhuma relação ou nenhum interesse próprio para fins de condenação, para fins de verificação de reincidência, para fins de determinar eventual prisão preventiva, dentre outros fatores. E nesse caso específico, né, foi um caso muito emblemático nos Estados Unidos, a própria empresa, ela se recusou a fornecer ali uma série de dados, de informações, alegando se tratar de um segredo comercial, né? No fim, esse sistema acabou caindo em desuso em muitos estados americanos justamente pelos problemas do ponto de vista de direito e processo penal que ele traz, né? Afinal, bom, podemos considerar o potencial de reincidência de um indivíduo levando em consideração, por exemplo, se os seus amigos ou parentes já tiveram ou não algum tipo de envolvimento criminal, o local onde a pessoa mora, dentre outros fatores. Então, esse é um caso bem interessante, que é associado a essa ideia de discriminação algorítmica. E podemos pensar em outras situações, aqui não para citar casos concretos, mas outras situações que aparecem no nosso dia a dia. Primeiro, sistemas de vigilância, né? Sistemas de câmeras, né? Tempos atrás foi testado em Londres, por exemplo, um sistema de vigilância que, em tese, possibilitaria identificar, por exemplo, ou pessoas desaparecidas ou pessoas foragidas da justiça. Descobriu-se que esse sistema errava em muitas
situações, né, e criava ali uma série de problemas, né? A pessoa, por exemplo, era de repente abordada pela polícia porque a câmera identificava ela como como uma pessoa foragida ou algo do gênero, ou que teria algum tipo de envolvimento criminal. Então, esses sistemas de vigilância, eles funcionam, né, quando pensamos nessa situação de câmeras, a partir de questões que nós já vimos, que eu já mencionei ali, de reconhecimento facial, dessa vez atrelado a bancos de dados, por exemplo, de polícia, bancos de dados da Interpol, dentre outros, né? Também no nosso dia a dia, né, sistemas de avaliação de crédito, de riscos de crédito, né? Os bancos, eles utilizam também algoritmos para definir, para decidir se determinado indivíduo tem ou não acesso a crédito, né? Por que isso poderia ser considerado discriminatório? Porque da mesma forma como o Compass, né, leva em consideração o endereço onde a pessoa mora para determinar se ela seria ou não uma potencial reincidente na criminalidade, muitos sistemas de avaliação do crédito também verificam até mesmo situações como onde a pessoa mora, para identificar se aquele crédito seria um crédito de maior ou menor risco. E isso acaba gerando situações, né, acaba potencializando, por assim dizer, desigualdades. Como vocês podem imaginar, uma pessoa que já detém uma série de recursos e por um acaso da vida venha a precisar de um crédito, essa pessoa está em melhores situações do que outra pessoa que efetivamente precisa de um crédito, até mesmo para manutenção do mínimo ali da sua subsistência, mas que tem outras dívidas, mora num lugar não tão bom, a sua idade, dentre outros fatores que são levados em consideração para, se não inviabilizar o crédito, para então torná-lo mais difícil, para considerar esse crédito como um crédito ali de maior risco. Nessas situações, né, até recomendo aqui, fazer a recomendação, tem esse documentário do Netflix, Coded Bias, que retrata, além de algumas dessas situações que mencionei aqui, outras, né, que são interessantes. Então, esse é um documentário que traz ali uma série, fica a dica aí para o final de semana, aqueles que quiserem assistir um documentário, que retrata uma série de situações, inclusive de discriminação algorítmica. E o que faz com que o algoritmo seja discriminatório, né? O que causaria essas situações de viés algorítmico? Bom, aqui na imagem eu fiz questão de colocar, né, no slide, o fato de que a nossa própria sociedade é uma sociedade marcada por discriminação, marcada por preconceito, né? E se os sistemas são criados por homens, né, como imaginar que esse sistema também não poderá ser um sistema enviesado? Como imaginar que os algoritmos não podem também ser discriminatórios, ser, entre aspas, né, preconceituosos, né? Notem ali a notícia, né? Em uma primeira notícia ali do G1, né, a polícia prende jovens de classe média com 300 quilos de maconha no Rio. Né? Uma semana antes, né, qual que era a notícia? A polícia prende traficante, né, daí já não é mais jovem, de classe média, traficante com 10 quilos de maconha em Fortaleza. Né? O traficante que tinha 10 quilos e os jovens de classe média com 300 quilos. Né? Então, isso revela como a nossa sociedade ela é marcada por uma série de preconceitos, por atitudes discriminatórias, que tem a variável racial, né? Dependendo, eu, por exemplo, nunca fui parado pela polícia, né? Imagino que, em grande parte, justamente pelo meu tom de pele, né? Agora, se eu pergunto para outras pessoas negras, com um fenótipo diferente, entre aspas, né? Se já foram paradas pela polícia, muitas dirão que sim, né? Então, aqui vocês veem, né? A pessoa branca, em geral, é o jovem, né? De classe média, né? Agora, a pessoa negra, em geral, acaba sendo associada como um traficante, né? E se a gente pensa, então, no como isso chega até os algoritmos, né? Bom, um primeiro fator é justamente o programador, né? O próprio programador, né? Ele pode conscientemente ou não,
criar ali um algoritmo que já venha, né, enviesado. Mas o mais comum, e 99% das vezes, nós temos o quê? Nós temos a base de dados utilizada pelo sistema, pela inteligência artificial, pelo algoritmo, que é uma base de dados já enviesada. Se nós pensarmos naquele primeiro caso que eu mencionei lá de reconhecimento facial, bom, eu posso imaginar que o sistema ele foi alimentado com um banco de dados, né? No caso da Nikon, por exemplo, uma série de fotos de pessoas ocidentais, né? Pessoas ali brancas e assim adiante, né? Então, quando a câmera, né, era posicionada ali, identificava um asiático, né, ela automaticamente, pelo banco de dados utilizados, ela via aquela pessoa como alguém que estava piscando o olho ou com o olho fechado. Da mesma forma, as webcams da HP. Se a base de dados foi utilizada, foi majoritariamente de fotos de homens brancos, por exemplo, terá maior dificuldade para identificar o rosto de pessoas negras, né? Então, os dados que alimentam esses sistemas podem ser dados, né, que levam a esses vieses, né? Uma situação super emblemática, bem interessante, é o do robô Norman, que foi criado lá pelo MIT anos atrás, e esse robô, né, o que é que o pessoal do MIT fez? Colocaram um robô, né, o sistema, né, a inteligência artificial, para acompanhar uma série de fóruns na internet, coletar as imagens que eram compartilhados nesses fóruns de internet, sobretudo nos piores fóruns possíveis. Fóruns aí, vamos supor, de nazistas, de supremacistas brancos, de misóginos, né? E esse sistema de inteligência artificial, depois de passar um tempo, né, se divertindo aí nesses fóruns, foi submetido ao famoso teste de Rorschach, né? Não sei aqui a pronúncia adequada desse teste, mas esse teste é justamente esse que vocês veem aí na imagem, né? É um teste que busca identificar uma série de características psicológicas dos indivíduos a partir ali daquilo que eles dizem dessas manchas de tintas, dessas imagens aleatórias. Então, submeteram esse sistema, o sistema Norman de inteligência artificial, a esse teste, né? E a conclusão, né, é de que o robô apresentava ali, o sistema artificial deu respostas análogas às respostas que seriam dadas por indivíduos considerados psicopatas, né? Então, isso ressalta como, né, os dados que alimentam os sistemas de inteligência artificial, os algoritmos, se eles forem enviesados, eles, consequentemente, levarão também a decisões enviesadas, a decisões discriminatórias. E o que podemos fazer, então, para combater esse viés algorítmico, né? Muitas coisas podem ser feitas, né? Muitas não são tão simples assim e refletem muito mais uma mudança de ordem social do que medidas efetivamente jurídicas. Talvez o direito não tenha tanto assim a fazer nesses casos de discriminação algorítmica, a não ser situações específicas, por exemplo, já relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados, dentre outros. Mas o que poderíamos fazer, né? Primeiro, né, identificar a própria formação dos programadores, né? Não apenas dos programadores, como dos próprios algoritmos. Eu imagino que no sistema Compass, por exemplo, na criação daquele questionário, muito provavelmente o professor Alexandre não estava lá, para impedir que utilizassem como uma questão do questionário, né, saber se o indivíduo tem ou não os pais separados, né? Então, a própria formação, o próprio contato dos programadores dentro de um ambiente relacionado àquilo para o qual será utilizado o sistema algoritmo, aquela inteligência artificial específica, aquele sistema específico. Então, a própria formação dos programadores. Mais emblemático ainda, se nós temos um problema nos próprios dados, né, que geram esses vieses
algorítmicos, podemos pensar também em um incentivo aí a uma maior diversidade, inclusão e democratização, por exemplo, dos cursos de computação, dos cursos de formação ali de tecnologia da informação, dentre outros, né? Garantir no corpo dos programadores efetiva diversidade, não apenas no corpo de programadores, mas também nos dados que são utilizados, né? Isso passa, então, até mesmo por uma auditagem desses bancos de dados, sempre que possível, né? Algumas pessoas mencionam a auditagem dos algoritmos em si, né? Mas é interessante perceber que o grau de complexidade dos algoritmos da inteligência artificial é tão grande em alguns casos que nem mesmo os programadores conseguem saber por que o sistema tomou uma decisão ao invés de outra, né? Então, muitos afirmam que esses sistemas algoritmos de inteligência artificial, dentre outros, são verdadeiras caixas pretas, porque a linguagem utilizada ali é uma linguagem muito específica. Os dados utilizados são dados, e a forma de análise da inteligência artificial é algo que muitas vezes escapa da nossa própria racionalidade humana, por assim dizer. É algo que segue ali uma linguagem específica que acaba se dissociando e fazendo com que esses sistemas algoritmos se tornem verdadeiras caixas pretas, né? E temos também uma série de iniciativas de ordem social, sejam elas privadas, sejam elas públicas, né? E aqui eu menciono duas em específico, né? Internacionalmente, nós temos a Liga da Justiça Algorítmica, né? A Liga da Justiça Algorítmica, ela foi criada pela Cathy O'Neil, que é uma professora ali de matemática em Nova York, que chegou a trabalhar com o mercado imobiliário e percebeu que o uso dos algoritmos no mercado imobiliário privilegiava uma série de indivíduos em detrimento de outros, né? Então, ela notou, e a partir aí, aprofundando a sua análise, ela descobriu que realmente os algoritmos podem ter esse viés discriminatório, né? Ela tem um livro, né, os algoritmos de destruição em massa, ou aqui no português, algoritmos de destruição matemática, né, que ela analisa justamente esses casos, né? E ela criou, então, essa Liga da Justiça Algorítmica, que visa, então, desde prestar assessoria às empresas interessadas, até criar sistemas que efetivamente consigam identificar essas situações de vieses algorítmicas. E aqui no Brasil nós temos a Preta Lab, né? Preta Lab também é uma iniciativa aí social que visa aumentar a inclusão de mulheres, meninas e mulheres negras, não apenas em cursos ali de formação de programadores, mas também verificar o funcionamento, né, desses sistemas e combater aqui em nível aqui no Brasil uma série de situações de discriminação algorítmica. E podemos pensar, até indo além desses que eu mencionei aqui, né, muito se comenta hoje em dia na questão da arquitetura de decisão, né? Quando a gente pensa nessas situações de discriminação algorítmica, de viés algorítmico, é muito importante nós irmos além, né, do hardware e do software, do que seria o aporte ali material ou virtual, pura e simplesmente, desses sistemas algorítmicos. Nós temos que trabalhar também com os agentes que criam esses algoritmos, com quem usa esses algoritmos. Nós temos que analisar muito claramente a finalidade desses algoritmos, dentre outros pontos. Então, essa é uma outra ideia que a gente pode utilizar, aprofundar a análise da questão da arquitetura de decisão, indo além, portanto, do mero hardware, do software, né, da questão meramente matemática ou material também dessas situações, para entender por que ocorrem essas situações de viés algorítmico e como efetivamente combatê-las. Essas são as breves considerações que eu gostaria de fazer sobre esse tema. É um tema, como vocês podem perceber, um tema relativamente novo, pelo menos aqui no Brasil. Temos algumas iniciativas, temos alguns estudos,
mas é um tema que está aí na ordem do dia quando pensamos nas relações entre direito e tecnologia. Agradeço a atenção de todos e todos. Deixo aqui o meu contato, que se tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem entrar em contato comigo. Foi um prazer estar aqui com vocês e devolvo a palavra para o professor Alexandre. Muito bem, que aula, hein? Agradeço ao professor Pablo pela oportunidade de a gente poder lhe ouvir sobre esses temas tão instigantes. Queria agradecer, enquanto o pessoal, obviamente, vai pensando aí as suas questões, eu acho que a gente tem que aproveitar agora esse momento para tirar dúvidas, mas queria agradecer em especial a presença do professor Carlos Estrapasson, nosso colega, que muito gentilmente aqui acompanha a discussão. Também fique muito à vontade para fazer perguntas difíceis para o professor Pablo. As fáceis eu mesmo respondo, as difíceis eu vou encaminhar para ele, já que ele é o nosso palestrante. E vou aproveitar o gancho, já que ele citou meu nome ali. Eu acho que é interessante. Aqui a presença também da professora Ana Koziak, também, seja bem-vinda. É muito bacana contar com a sua presença, além, obviamente, de todos os nossos alunos e alunas que estão aqui assistindo a esta fala do professor Pablo. Me parece, né, que a gente caminha, professor Pablo, né, e obviamente que a partir daí vou querer também lhe ouvir, né, mas nós caminhamos para pensar que aquelas ficções, né, de outrora, elas começam a se fazer realidade. Mas toda vez que a gente tenta lançar a responsabilidade dos males dessas ficções para a inteligência artificial ou para as novas tecnologias, isso se volta contra o humano, que não reconhece o humano. A grande parte daquilo que você traz aqui reflete as discriminações que o ser humano tem, que ele ensina à máquina. As perversidades que a máquina vai apresentar, muitas vezes, são aquelas proporcionadas pelos próprios seres humanos, seja nessa perspectiva do Compass, com essa lógica de escolha de fatores e critérios no mínimo questionáveis, de pontuações, inclusive, dentro desse questionário do Compass, que procuram, que são tendenciosos, como você falou, nós discutimos isso até, aí vamos discutir amanhã de novo, naquela outra palestra, sobre a questão da estigmatização territorial, que é um tema importante. Então, assim, a criminologia ela se debruça já há muito tempo para discutir a questão da estigmatização territorial, e agora nós fazemos um contato aqui muito bacana com a tua fala para pensar como os algoritmos também vão reproduzindo essa estigmatização. E aí o detalhe, só para eventualmente alguém que não teve ainda criminologia, pensar que essa estigmatização territorial e algorítmica, ela se soma, são dimensões daqueles estigmas e daquelas discriminações que as pessoas já sofriam. Não quer dizer que as novas excluam as anteriores, mas são apenas novas dimensões que vão se colocando como uma espécie de cebola, que tem várias camadas ali de discriminação. E nós devemos, obviamente, lutar para que isso seja, no primeiro momento, visto e, a partir daí, seja modificado. Então, lógico, do ponto de vista de uma construção de dosimetria da pena, seria totalmente equivocado. Não há sentido que nós olhemos para figuras distintas do que aquela que se apresenta como sendo autor ou autora de um crime. Não faz sentido que eu olhe e pense, o sujeito mora em tal lugar, porque aí eu estarei deixando de avaliar a perspectiva do autor de uma conduta eventualmente criminosa para pensar fatos, situações, histórias de sua família. Isso pode ter um impacto nas escolhas que ele fez, mas eu não posso confundir um direito penal do autor com um direito penal dos fatos. Eu preciso ter uma clareza daquilo que eu estarei punindo. Porque, eventualmente, se eu escolho punir porque o sujeito não teve pais, porque ele mora numa determinada rua, porque ele apresenta uma determinada cor, essa é uma escolha muito perversa, que não atinge o objetivo do direito penal em um Estado democrático de direito, diga-se de passagem. Então, me parece que a gente caminha nesse sentido. Eu vou até comentar mais algumas coisas, mas eu queria aproveitar, tem uma pergunta aqui da Mariana,
né, ela pergunta aqui para o professor Pablo, né, além das ações, eu vou fazer a leitura, porque eventualmente nem todos estão acompanhando o chat, mas ela diz assim, além das ações para combater esses vieses, o senhor crê que é de fato inevitável a utilização dos algoritmos em decisões judiciais, seja no tempo presente ou no futuro próximo? Então, uma belíssima pergunta aí, professor Paulo. Essa, como é um pouco mais complexa, eu vou deixar para você. Certo, muito obrigado, professor Alexandre. Agradeço a pergunta, as considerações, também ali da Mariana. Eu acho interessante, professor Alexandre, quando você mencionou a questão da discriminação territorial, a gente percebe que, obviamente, atrelado aqui às questões de algoritmos e sistemas de inteligência artificial, dentre outros, é muito interessante como a discriminação, ela também, né, ou estigmatização, melhor dizendo, ela tem um caráter até mesmo temporal, né? Eu mencionei, trabalhei com os alunos de primeiro ano, né, o texto do Daniel Innerarity, que é um professor de Barcelona, né, que ele estuda as questões de aceleração, né? E é muito curioso perceber como nós estamos quase num paradoxo, né? Quando consideramos questões de ordem geracional. Pensem que hoje em dia, né, as pessoas elas tendem a viver por muito mais tempo. Na expectativa de vida daqueles que estão aqui presentes, né, ultrapassa muitas vezes os 80 anos. Né? Contudo, o aproveitamento dessas pessoas, entre aspas, no mercado de trabalho é cada vez menor. Né? Eu posso pensar em sistemas algoritmos, né, de análise de currículos e tudo mais, que excluam de antemão pessoas que têm mais de 50 ou 60 anos, porque estão alimentadas justamente com esse viés, com essa percepção de que pessoas mais velhas teriam uma maior dificuldade para lidar com os avanços tecnológicos e com as acelerações dos dias de hoje. Né? Então, esse é um ponto que eu acho interessante, né? Que a discriminação ou a estigmatização, além de ser territorial, ela também tem esse fator geracional, por assim dizer. Né? Comentário que eu faria, né, nesse ponto. Quanto à pergunta da Mariana, né, uma pergunta muito boa, né, pergunta, né, se de fato, né, é inevitável a utilização dos algoritmos em decisões judiciais. Os algoritmos já são utilizados nas decisões judiciais. Pensem vocês, por exemplo, nos sistemas de pesquisa jurisprudencial que nós temos, seja no site dos tribunais de justiça, seja no STJ, no STF, em outros tribunais superiores, assim em diante. Tudo ali funciona, essa simples pesquisa jurisprudencial, ela funciona por meio de algoritmos. Antes nós tínhamos, né, as coletâneas lá da revista dos tribunais, né, onde tinha que ir livro por livro, pesquisar, né? Eu não cheguei a pegar essa fase, felizmente. Na minha fase de estudante já tinha os algoritmos e os sistemas de pesquisa dos tribunais. Mas o juiz, quando faz a pesquisa jurisprudencial, antes dele, o próprio advogado, ele já está utilizando algoritmos nas suas decisões, né? Então, a grande questão que me parece que surge quando pensamos na relação dos algoritmos com as decisões judiciais é, primeiro, a forma como o juiz utiliza, né, esses mecanismos, né, de inteligência artificial, né, podemos pensar nesses casos extremos do Compass, né, aí me parece muito claramente que o juiz não poderia levar em consideração um sistema desse e confiar cegamente na decisão desse sistema para decidir se o indivíduo vai ficar mais ou menos tempo na cadeia, se será aplicada determinada penalidade, assim adiante. Né? Isso me parece que é muito equivocado. Agora, em outras situações do nosso dia a dia, o algoritmo ele se mostra muito adequado, né? Ele facilita a nossa vida quando pensamos, por exemplo, em questões em sistemas mais simples aí de pesquisa jurisprudencial ou de autopreenchimento de dados ali, de, né, nome, endereço, né, qualificação das partes e assim adiante, né? Então, é muito importante levar em consideração, né, me parece aqui, o seguinte, que os juízes eles não poderão, em momento algum, deixar
de lado, né, ou diminuir a sua responsabilidade de decidir, amparados em uma decisão de um sistema de inteligência artificial. A decisão, em última análise, acaba sendo de um juiz, né? É muito difícil imaginar, por exemplo, um sistema de inteligência artificial que indique para o juiz, por exemplo, um processo de definição de guarda, né? De guarda unilateral, se a criança ficaria com o pai ou com a mãe. Será que um sistema ele seria capaz de ter todas as variáveis necessárias para tomar uma decisão adequada nesse caso ou não, né? Muito se fala também na questão, esse avanço técnico-científico acabará com a profissão do advogado, do juiz. É muito difícil quando a gente pensa que as tomadas de decisão judiciais, elas não são apenas tomadas de decisões no sentido meramente de aplicação das regras, pura e simplesmente, né? Elas passam também, e são cada vez mais, decisões que têm um componente de ordem moral, de ordem ética, de ordem política, né? E essa linguagem ética, moral, política é uma linguagem que a máquina não tem, né? Que o sistema não tem. Tem uma linguagem que é uma linguagem matemática, né? Por isso que a gente também afirma, olha, talvez uma das profissões que nunca deixará de existir é do psicólogo, por exemplo. Eu não consigo imaginar um sistema de inteligência artificial fazendo terapia. Ele pode, eventualmente, soltar ali uma série de frases prontas, ele pode ser desenvolvido, evoluir de uma forma que se aproxime do contato humano, mas ele não substitui o contato humano, cuja linguagem é muito mais complexa, né? Se algum dia nós conseguirmos desenvolver máquinas que sejam de fato autoconscientes, que tenham alguma capacidade de percepção e de análise, de avaliação ética e moral, propriamente dito, daí quem sabe, mas me parece que nós estamos longe ainda desse passo, desse contexto. Não sei se respondi a pergunta da Mariana, mas acredito que seja isso. Legal. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Eu quero legal. fazer um comentário também, se o Pablo puder. Então a palavra é toda sua, professor Estevam. Tá bom, obrigado. Excelente tema, né? Eu não sabia que o Pablo estava pesquisando esse tema de discriminação e algoritmos. Sabia de outros temas que ele andava trabalhando, mas é muito bom ver o Pablo pensando desse tema, pesquisando desse tema e falando sobre isso. Excelente, a gente precisa mesmo de professores, né, na nossa universidade, trabalhando com esse sistema de fronteira entre tecnologia, direitos fundamentais, assim, muito importante. E, sobretudo, com esse olhar também que vem não só do direito civil, como também, né, toda a doutrina de direito civil, que o Pablo conhece muitíssimo bem, como também na filosofia do direito. Então, faço votos aí que o Pablo persista, né, nessa trilha aí e nos brinde em breve com algumas publicações sobre esse tema, se é que já não tem, porque não estou sabendo. Você já publicou, Pablo, sobre esse tema, ou ainda não? Não? Tá. Não, eu queria, então, te ouvir sobre duas coisas, assim, que toda vez que esse tema aparece nas discussões que eu participo, tem duas coisas que são sempre graúdas. Assim, primeiro é o ônus de prova sobre essas situações de discriminação tão complexa que é a sofisticação dos sistemas de produção de decisão com alta tecnologia, né? Então, tem uma tendência assim, das Cortes Internacionais de Direitos Humanos que procuram dizer, olha, toda vez que a produção de provas se torna altamente difícil, né, inverte-se o ônus da prova. Inverte-se o ônus da prova para que seja viabilizado um equilíbrio mínimo, né, na relação processual que possa surgir. E tal. E esse é o primeiro ponto. Assim, se você pode dizer alguma coisa sobre esse tema, né, da discriminação algorítmica e
eventual situação de judicialização, ou de questionamento, de enfrentamento judicial do tema, e sobre o ônus da prova a respeito disso. Tá? E a segunda é que eu fiquei pensando nas classificações que as cortes internacionais de direitos humanos costumam fazer do tema da discriminação, os vários tipos de discriminação, né? Discriminação direta, discriminação indireta. Então, certamente, não sei, ninguém lista a discriminação algorítmica ou de programação de máquinas como uma forma de discriminação direta, quer dizer, por mais a intenção de criar um programa de discriminação. Ninguém lista isso, porque todas as listas de exemplos de discriminação direta não chegam ainda nesse tema de fronteira, mas é bem possível, né, haver configuração da máquina para que você intencionalmente ela gere buscas ou distinções discriminatórias entre as pessoas ou as informações que ela produzir, né? Então, eu fiquei pensando, pode haver discriminação direta, sim, é uma pergunta, né, para ti, mas certamente discriminação indireta também poderia ser o caso, né? As máquinas poderiam gerar situações de discriminação, muito embora toda a programação, todo o cuidado para que não seja feito, né? Como você disse agora no final, teríamos que produzir uma lista de critérios para saber como que a máquina vai produzir informações. Mesmo assim, poderia haver discriminação indireta, aí, mas também há um problemão assim, de produção probatória nisso, né? E outras formas, como discriminação estrutural, eu fiquei pensando até assim nisso, porque a discriminação estrutural ela é presumida quando tem um ambiente cultural discriminatório, né? Então, as pessoas são machistas, e aquilo ali faz parte de um ambiente muito maior do que a legislação, do que o direito. E no ambiente estruturalmente discriminatório, ele muito provavelmente a configuração de máquinas e tal pode também ser um elemento de reforço de um modelo de discriminação estrutural. Eu fiquei pensando como enquadrar, sabe? Porque a gente teve uma discussão recente sobre discriminação numa defesa de dissertação de mestrado aqui na UP, e o debate foi um pouco esse, assim, sabe? Sobre o enquadramento conceitual do tipo de discriminação. Lá naquele caso era uma discriminação feito pelas Forças Armadas, o regime punitivo das mulheres. Então, havia uma discussão lá, porque é um ambiente altamente masculino e tal, e a autora estava inclinada a dizer que não tinha uma discriminação direta ali. Então, a discussão evoluiu para as múltiplas formas de discriminação, obviamente. Eu queria ver se você chegou a pensar também um pouco sobre isso, sobre como que a gente poderia classificar a discriminação oriunda de máquinas, né? Direta, indireta, estrutural. Você chegou a pensar sobre isso, o que a literatura diz a respeito? Fiquei muito curioso de tentar entender isso aí melhor. Obrigado. Ótima fala. Muito obrigado, professor Strafasson, pelas provocações, pelas perguntas, são difíceis, né? Esse é um tema que realmente é um tema que eu estou começando a me aprofundar já agora esse ano, graças à disciplina de Direito e Tecnologia e Futuro do Humano, né? Mas, então, se formos pensar aí nas duas provocações que foram feitas, né? A primeira quanto à responsabilização, né? Eventual sistema de responsabilização, se é que é possível, como também, né, essa classificação da discriminação. Vou começar pelo sistema pela classificação que me parece um pouco mais intuitiva a resposta, né? Se nós considerarmos, por exemplo, os casos que foram tratados aqui hoje, né, esses casos de discriminação algorítmica, eles, em momento algum, foram criados de uma forma, como posso dizer, não foi o programador, né? A gente pode dizer que foi, em certa medida, quase como um efeito colateral, né? Sobretudo dos dados que alimentam esses sistemas, né? Então, eu não posso ali dizer que foi algo que os programadores, nesse caso, eles
efetivamente queriam aquele resultado, né? Se a gente pensa, por exemplo, na questão dos currículos da Amazon, né? Como levou em consideração os últimos currículos, a maioria dos candidatos aprovados nos últimos 10 anos, né? Aqui não foi... como posso dizer, não se teve, mas foi algo que, em momento algum, passou pela cabeça daqueles que programaram o sistema. Contudo, a gente pode pensar, sim, em sistemas que, efetivamente, sejam criados já com esse perfil discriminatório, já com esse viés, né? Aproximando-se aí dessa ideia de uma discriminação mais direta. Eu posso imaginar de antemão que os funcionários, os programadores da Amazon, como eu mencionei aqui num exemplo hipotético, eles pensam, não, para essa vaga de programador, desde logo nós vamos fixar ali, por exemplo, a idade dos candidatos, né? Isso me parece que seria um caso muito claro ali de discriminação, poderiam programar dessa forma. Como eu iria um pouco além e diria também os casos de omissão, né? Não cheguei a ver muito com relação às últimas novidades aqui do Facebook, né? Mas o Facebook está sendo toda aquela questão, até mesmo judicial nos Estados Unidos, e uma das questões que foi levantada diz respeito justamente à omissão do Facebook com relação à saúde mental de meninas e mulheres que utilizam, por exemplo, o Instagram. Porque o que acontece? Bom, as pessoas seguem ali uma série de pessoas, vamos supor, sigo ali a Musa Fitness ou algo do gênero. E o próprio algoritmo do Instagram, ele tem o hábito de, quando você consome um certo tipo de conteúdo, multiplicar aquele conteúdo no seu feed de notícias, né? Então, o Facebook está sendo acusado, né, que detém ali o Instagram, está sendo acusado justamente de não ter feito nada, ciente dessa situação do agravamento da saúde mental de mulheres que utilizam a rede, né, considerando um padrão de beleza que na tela do computador parece ser o comum, mas na verdade é o mais incomum possível, né? E o Facebook está sendo acusado justamente de se omitir nessa situação. Ou seja, poderia ter feito algo para eventualmente alterar o algoritmo, né? Uma coisa é a pessoa querer deliberadamente seguir o perfil da fulana de tal. Outra coisa é, por seguir o perfil da fulana de tal, já receber inúmeros outros perfis semelhantes, né? Então, além da possibilidade de criar efetivamente um sistema algorítmico, uma inteligência artificial discriminatória, ou então em razão dos dados que alimentam algo que passou despercebido no primeiro momento pelos programadores, gerou-se uma situação de discriminação, ou até mesmo podemos pensar nas situações ali, né, que esse caso do Facebook mais recente retrata, justamente de omissão da empresa no combate a essa situação discriminatória. Com relação à questão da responsabilização, né, essa também é uma questão mais difícil, mais intrincada, né? E aqui é muito interessante, parece, né, a gente pensar, aqui eu vou pensar mais do lado da filosofia do direito do que propriamente do direito civil, mas o ponto é que esses sistemas, eles não são indivíduos dotados de consciência, dotados de uma vontade, dotado de elementos que poderiam ser levados em consideração quando pensamos em uma responsabilização em termos amplos, né? Contudo, esses sistemas, eles são criados sempre para uma finalidade. Esses sistemas não deixam de ser coisas da mesma forma como uma caneta é um objeto utilizado para escrever. São criados tendo em vista uma finalidade. Quem criou, por qual finalidade, todos esses são fatores que nós devemos levar em consideração quando pensamos uma eventual responsabilização em um sentido amplo. Tudo isso
perdão aqui, eu moro no 8º andar e é impressionante como toca uma buzina lá embaixo e vem aqui em cima. Mas todos esses, né, quem fez, a finalidade, sobretudo, são fatores que, em um primeiro momento, nos permitem excluir aquela visão, né, ou contra-argumentar contra uma visão extrema de que, não, isso foi do computador, então não há o que se fazer, né? Não existe uma isenção de responsabilidade nesse caso, se eu penso que aquilo foi criado por alguém para uma certa finalidade, está sendo utilizado por uma pessoa, seja física, seja jurídica, por uma empresa, né? Se a gente pensa também aqui em analogia com questões referentes ao direito do consumidor, né? Direito do consumidor, ele traz regras muito claras de inversão do ônus da prova. E com maior razão, nós podemos pensar em uma eventual inversão do ônus da prova quando pensamos nas grandes empresas que efetivamente detêm o controle desses sistemas algorítmicos, né? Aqui não existe como dar uma resposta matemática, né? Até porque estamos falando em uma questão referente à responsabilização, né? Não há como fugir, em certa medida, da análise de casos concretos para saber, de fato, em quais situações seria possível responsabilizar a empresa, em quais situações, de fato, não teria alguma responsabilização, mas essas são, sem dúvida alguma, questões muito interessantes que eu também precisaria me aprofundar para dar uma resposta mais profunda, né, nesse caso. Obrigado. Muito bem. Só aproveitando aí, vou dar um pouco aqui do meu pitaco a partir do crime. Uma discussão que a gente fez lá na disciplina na optativa que a gente oferecia de espaços marginais. Uma discussão que a gente fazia lá era com relação à questão do Instagram e do TikTok, né? Então, que usam também algoritmos, no caso do Instagram que você comentou, do padrão de beleza, então também há os algoritmos tensionando uma exposição maior de mulheres com menos roupa, então um acelerado número de publicações, né, aparecendo nos feeds, aparecendo nos stories, tensionando isso, tá? Então também é um objeto de questionamento, porque né, traz, por omissão ou por escolha desses algoritmos, traz uma ideia de objetivação das mulheres, e também uma discussão a partir do TikTok que fazia uma pré-seleção conforme os ambientes. Então, assim, pessoas que fugiam ao estereótipo de beleza pensado, ou que estavam em um ambiente que não fosse, que tivesse alguma característica de limpeza, ou, por exemplo, uma pessoa que filmasse com uma rachadura na parede, ou algo assim, já seria menos visualizada. Então, há também, né, para além disso que você tem trazido aqui, Pablo, a gente vai percebendo diferentes contextos nos quais essas novas tecnologias elas vão fazendo diferentes formas de exclusão. Tá? O que permanece, mesmo sendo espaços diferentes, tecnologias diferentes, a questão é que se exclui e se tende a invisibilizar pessoas pobres, né, ou com determinadas categorias, determinadas características. Né? Então, é interessante como a gente observa isso, e mesmo o TikTok, né, que em tese seria um concorrente do Instagram e, portanto, poderia buscar um fomento a características orientais, por exemplo, mas não, né, ele também procura pegar o padrão do homem branco né, como sendo o estándar. Né? E aí, a partir disso, faz a exclusão dos demais, buscando invisibilizar, buscando essa discriminação. Tá? Então, realmente é interessante observar como isso se coloca. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. O professor Pablo quiser fazer suas considerações finais. Eu vou apresentar, até pela questão do horário, vou disponibilizar agora aqui no chat o link para que vocês registrem a presença dentro da nossa semana. O Alexandre, que não sou eu, quer fazer uma pergunta. Por favor, Alexandre, a palavra é toda sua. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Eu queria perguntar o seguinte,
essa questão foi comentado por uma colega, a questão de usar algoritmos ou robôs, que seja, em decisões judiciais e tal. Acho que para o professor Pablo, como a gente poderia pensar o aspecto, digamos, de aspectos emocionais que podem vir à tona em julgamentos quando se utilizam algoritmos ou robôs? E uma outra pergunta, já para não precisar falar mais depois, essa questão da discriminação mesmo. Se a gente partir do pressuposto de que um algoritmo é treinado a partir de amostras de casos concretos, né? Quando quando os casos em si é que tem esse preconceito, nós poderíamos dizer que nesses casos não seria o algoritmo discriminatório, mas sim a realidade em si. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre, pelos questionamentos. É bem interessante notar, né, que se a gente for pensar nas observações que você fez. Quando a gente fala, né, o algoritmo discriminatório, né, aqui nós estamos levando em consideração muito mais as consequências, né, sociais de estigmatização, de discriminação, do que algo referente, por exemplo, a uma intencionalidade. O algoritmo ele não tem a intencionalidade que teria, por exemplo, o seu programador. Então, num certo sentido, é claro que seria até equivocado falar o algoritmo é discriminatório. Não, a gente fala num sentido usual, coloquial, aqui, considerando a consequência discriminatória, de potencialização de estigmas, que existe em razão do uso de algoritmos, né? Mas o que faz o algoritmo ser discriminatório é justamente ou algum viés do programador, ou então os dados que acabam alimentando esse algoritmo. E esses dados vêm da nossa sociedade, que já é uma sociedade excludente, discriminatória, estigmatizante em muitos pontos, né? Então, é nesse sentido que a gente falaria, então, na discriminação algorítmica como algo que potencializa, né, algo que já existe, né? E na sua primeira observação, bem interessante, né, com relação aos aspectos emocionais, né, se a gente pensa, eu mencionei brevemente a questão, bom, dificilmente nós conseguiríamos um algoritmo capaz de definir, por exemplo, a guarda de uma criança, né? Se vai ser unilateral, se vai ser compartilhada, do pai, da mãe, e assim adiante. Porque a linguagem do algoritmo é uma linguagem que não leva em consideração esses aspectos emocionais. Ou se leva em consideração esses aspectos emocionais, é num sentido já pré-determinado, né? O que eu quero dizer com isso, né, em apertada síntese? A linguagem do algoritmo não é uma linguagem, é apenas uma parcela da nossa linguagem humana, né? Enquanto uma linguagem matemática, o algoritmo ele nos dá de 10 a 0, ensina a calculadora. A calculadora funciona por meio de algoritmos, né, e faz cálculos. Né? Hoje em dia, né, a gente nem sabe fazer muitos tipos de conta porque tem a calculadora, né? Agora, o algoritmo, a inteligência artificial, ela não tem uma série de outras complexidades da nossa linguagem humana, que passa por questões emocionais, que passa por questões de avaliação ética, moral, né? Eu posso pensar num algoritmo que resolva problemas morais, por exemplo, mas ele resolveria problemas morais dentro de uma lógica utilitária, né? Que não deixa de ser uma lógica, por exemplo, matemática, né? Saber o que vai deixar mais pessoas felizes ou mais pessoas tristes, né? Aqui numa reflexão bem simplista, né? Bem simplificada, né? Por quê? Porque ele não tem toda a complexidade da nossa linguagem que passa por essas questões emocionais, que passa por questões sociais, que passa por uma intencionalidade, que passa por questões relacionadas ao nosso contexto, à nossa própria existência, enquanto aquilo que nós somos, na nossa complexidade, né? Com instintos, né? Com necessidades, coisas que a máquina não tem, né? Por isso que eu vejo com muita
com muita cautela, né? Aquela ideia apocalíptica, vão desenvolver um robô que vai acabar com a humanidade, porque o robô não tem interesse, né? A inteligência artificial ela não tem interesse, ela não tem uma autoconsciência, não tem as características que são típicas do humano, né? Então, naquilo que diz respeito a decisões que levam em conta aspectos emocionais, morais, éticos, que na prática são praticamente todas, quase todas as decisões judiciais, né? É muito difícil imaginar uma inteligência artificial que venha a substituir. Ótimo, professor. Muito obrigado. Muito bem, mais alguma pergunta? Último momento para a gente fazer eventualmente uma última pergunta ao professor Pablo. Eu já coloquei ali o link para que vocês possam também fazer o registro da presença de vocês, então, nesse evento. Se não tivermos mais perguntas, eu, então, vou encaminhar o encerramento. Não sei se o professor Pablo quer fazer algum último comentário. Tranquilo? Muito bem, então vamos encerrando. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas. Com certeza foi um momento de muito aprendizado, de muita troca, né, principalmente pensando que é um tema que, como falamos, é um tema de fronteira, é um tema instigador, é um tema que convida a todos e todas para mais pesquisas. Então, aqueles que tiverem interesse também podem contatar o professor Pablo para buscar, né, entender um pouco mais sobre esse tema, eventualmente até pensar aí nas próximas oportunidades de pesquisa, como o PIC. Fica aí o registro também do e-mail do professor. O PIC sempre é uma etapa muito importante da vida acadêmica dos nossos alunos, então procurem participar, procurem pensar nessas perspectivas, porque isso pode inclusive virar o TCC de vocês ao final do curso, pode virar um projeto de pesquisa para o mestrado, e assim por diante. Então, vamos encerrando por aqui, eu agradeço e até mais. Obrigado, boa noite, tchau, tchau. Valeu, pessoal, um abração. Acho que eu vou desligar aqui, Alexandre. Daí todo mundo já cai aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.